Olá, você que está assistindo o canal SoalT. Estamos aqui para mostrar mais um vídeo sobre DVR. Esse é o nosso terceiro vídeo. No primeiro vídeo falamos sobre os conceitos básicos. No segundo vídeo falamos sobre as instalações das câmeras. E neste vamos falar sobre as configurações das câmeras, como colocar data e hora, ajustar a resolução e qualidade de imagens, habilitar o áudio para cada câmera, se necessário, e configurar a sensibilidade e outras opções de detecção de movimento e fazer o backup da configuração. Na parte da configuração da rede, vai aprender o tipo certo de conexão, como configurar o IP, definir as portas e, para finalizar, aprender a usar o software SymNext no computador e o aplicativo também ZigLite no celular. Quer aprender tudo isso? Continue conosco! Então, depois que entramos com a senha, nós entramos nessa parte aqui. Então, podemos entrar na câmera e aí começar as nossas configurações iniciais aqui. Então, aqui nessa parte, por exemplo, a imagem, né, eu posso regular aqui no caso contraste, brilho, saturação, a nitidez. Então, por exemplo, a nitidez aqui está baixa, eu posso aumentar um pouco, né, aqui, certo? Aqui também o ganho da imagem eu posso aumentar mais, certo? E a redução de ruído também aumentar mais, né? Então eu posso deixar essas três partes aqui. E lógico, depois que eu faço isso, eu só tenho que aplicar e salvar. E aí dou um ESC, né, para ver a parte aí, né, clico do lado direito do mouse para dar um ESC. E aí eu vejo a imagem, se precisa dar uma reforçada aí no brilho e contrastes. Aí eu vou mexendo até eu ficar com uma imagem boa e adequada para mim. Então, voltando de novo no menu aqui na câmera, também tem a parte, no caso aqui, por exemplo, né, aqui mostra se tiver algum dispositivo remoto, ou seja, câmeras, né, que estão usando, por exemplo, no caso a rede, né? Então, nesse caso aqui eu tenho as duas câmeras da rede, né? Então, essas duas câmeras estão usando o endereço aí IP e a porta, mas nós vamos falar, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Tá bom? Então vamos ver. Também é possível aqui mudar o nome do canal, né? Então eu posso colocar o nome que eu quiser aqui na câmera. Por exemplo, aqui eu escrevi teste, né? É só alterar. Eu posso vir aqui, clicar e alterar. Por exemplo, teste, né? Teste 3. Então eu venho aqui e altero. Tá alterado. Então é outra parte também que eu posso estar fazendo aí para a parte de configuração. Então alguns dados às vezes que se faz necessário também é a parte do encoder aqui. Então eu posso, por exemplo, selecionar o tipo de detecção de movimento, né, ou regular ou alarme. Isso eu vou falar também em outra parte. Então aguarda só um pouquinho que eu vou continuando o vídeo, eu vou explicar melhor, mas só para a gente, né, ter uma ideia, o regular aqui é a parte do horário, né, que eu seleciono o horário para gravar, a parte do DM é a detecção de movimento, e aqui a parte do alarme é a seleção do alarme, né? Então vou colocar aqui como detecção de movimento, certo? Nessa detecção de movimentos significa que eu vou ter uma resolução que eu posso ter aí uma resolução máxima, né? Então eu vou colocar nessa resolução. Se eu colocar padrão aqui, ó, ele vai me dar essa resolução, né? Então eu tenho como na parte de padrão colocar a resolução que indicada
pelo aparelho. A taxa de frames também, né? A taxa de frames aqui tá bom, padrão, certo? E o bitrate, né? Bitrate, se eu vou colocar um bitrate variável ou constante. No caso, bitrate é a velocidade, né? Velocidade, no caso, velocidade kbytes por segundo. Então, a velocidade de dados. Então, essa velocidade de dados aqui, por exemplo, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Está dizendo aqui de 256, apesar do padrão ser 1024, né, eu vou aumentar aqui, lógico que você vai aumentar isso aqui de acordo com a sua internet, né, então vou aumentar aqui, por exemplo, para 2044, e aqui a parte de habilitar, né, habilitar o áudio do vídeo, né, como eu não tenho nenhum áudio nesse canal aqui, eu não vou colocar nada, mas eu poderia habilitar, se eu tivesse áudio, habilitar o áudio aqui. Tá? Então é uma solução aqui também, né? Você habilita se você quiser o áudio, tá? No caso do streamer aqui já é relacionado, né, à internet, é o que você vai ver no aplicativo, né? Então esses dados aqui praticamente não mexe em nada aqui, né? Porque é o que você vai visualizar no aplicativo, tá? Então, o que você pode alterar em termos aqui é a velocidade, mas eu recomendo não, tá? Porque já é o que está selecionado para você de uma forma mais correta aqui para você visualizar pelo aplicativo. Então aí no final você só aplicar, né? Salvar, né? Então, vou voltar aqui, né, de novo. Então a parte da foto aqui também para você selecionar a resolução, né? Quando você seleciona lá que você quer ter uma foto em tal horário e bater a foto a cada 1 segundo, 2, 7 segundos, então você tem a qualidade dessa imagem da foto, então você pode selecionar também por isso, né? Tá? Então, foto por clique aqui, por exemplo, 2 cliques, 3 cliques, né? Então eu posso selecionar, por exemplo, a foto e o canal também. Então eu vou selecionar aqui para bater uma foto do canal 6, só para a gente ver depois como é que fica, tá? O tipo aqui eu vou colocar detecção também de movimento, tá? E a resolução aqui, a resolução máxima da foto, tá? Qualidade também, eu tenho a opção de selecionar qualidade, vou selecionar a qualidade máxima e foto a cada 7 segundos. Então é uma opção que eu tenho aqui também da parte de foto. E a parte de sobrepor, né? Então eu vou aplicar, salvar aqui de novo, vem aqui, não pode esquecer, sempre eu tenho que aplicar e salvar ali, né? Sobrepor também é a mesma coisa, vou colocar o canal 6. Essa é uma opção que geralmente não usada, né? Porque você vai criar uma tarja aqui praticamente, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui na gravação, eu posso ter as duas opções de colocar a tarja no monitor ou na gravação. Então eu posso, por exemplo, selecionar uma área que eu não estou vendo no monitor, mas eu estou gravando, né? Então eu tenho as duas opções. Por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, monitor e gravação, né? Se eu quiser selecionar aqui só a gravação, eu consigo selecionar só a gravação, tá? Então, eu vou colocar os dois, certo? Então, eu quero mascarar, por exemplo, a gravação, certo? Ou quero mascarar só o monitor. Só o monitor não dá, ó. Agora que eu vi aqui, não dá para selecionar só o monitor. Então, né, o que dá para fazer é selecionar, mascarar só a gravação, tá? Então, ou seja, eu tenho como não ver no monitor, mas a máscara
não aparece na gravação. Vamos dar um exemplo aqui mais fácil para vocês entenderem. Tá? Então, vou aplicar aqui. Então, configurar. Olha lá, pronto, aqui é a imagem, né? E aí eu vou colocar uma tarja aqui, é isso. Coloca uma tarja aqui, selecionando, por exemplo, eu não quero ver esse lado aqui, por exemplo, né? Esse lado da câmera aqui eu não quero ver. A minha câmera está visualizando, mas eu não quero ver essa parte. Então eu vou e coloco uma tarja aqui. É isso, né? Por isso que eu falo que não é tão comum, né? Porque vai ficar estranho, né? Essa tarja aí. Então, mas pode ser utilizado. Por exemplo, eu não quero visualizar o que está aqui, certo? E nem quero gravar o que está aqui, tá? Então é uma parte que também é utilizada. Tem um outro recurso que tem aqui também, que eu vou mostrar mais pra frente, que é mais interessante do que esse, tá? Então aí estamos, né? Vou tirar essa tarja aqui, né? Então, vamos lá, não sei, vamos tirar aqui. Então geralmente aqui eu não tenho nada, né? O padrão aqui, ó. O padrão aqui ele coloca só o horário, mas como não está selecionado, não vai acontecer nada, né? Configurando a parte das câmeras, o modo de operação. Geralmente o modo de operação é tudo automático quando você está usando as câmeras analógicas. E o IP só é que você vai selecionar. Certo? Só se tiver alguma câmera específica aí você seleciona aqui. Mas geralmente o padrão já vem tudo como automático, né? Nesse caso aqui, por exemplo, as suas duas câmeras IP e aqui está selecionado. Então essa parte é bem simples. Bom, vamos ver agora status dos canais. Só vai indicar quais os canais estão ligados e qual o tipo de formato. E atualizar a câmera, né? Então, além de habilitar aqui a parte de detecção de movimento, né, que essa parte é um movimento, você vai habilitar, tá? A perda de vídeo também, se você quiser, você vai habilitar, e o mascaramento também você vai habilitar. Esse mascaramento ele está relacionado, por exemplo, a parte de se você colocar alguma imagem congelada na câmera, né, e ela ficar gravando aquela imagem congelada, né, ou simplesmente não gravar, né, porque a imagem está congelada, então ele vai perceber que isso é uma imagem que não tem movimento, e aí ele vai dar um alarme, né. Então aí você pode, por exemplo, nesse caso, né, mandar um e-mail, né, colocar aqui a detecção e mandar um e-mail para essas indicando que essa tem um mascaramento na câmera, tá bom? Aí você aplicar e salvar, né? Tá? A parte aqui a parte também a detecção perda de vídeo também é a mesma forma, né? Você vai habilitar e você pode enviar um e-mail, certo? Tem a opção aqui de buzzer, né? Esse buzzer aqui é que ele fica pitando, né? No DVR vai ficar como se fosse um apito aqui, né? Tá? Então é um pouco irritante esse alarme aqui, mas ele funciona, né? E também esse alarme aqui também a possibilidade de você selecionar um alarme sonoro também, né? Então é uma possibilidade os dois aqui, né? Então, e a parte aqui de movimento, aqui nessa parte de movimento aqui você tem a opção de colocar, selecionar, gravar o canal, né? Então você vai colocar, por exemplo, gravar o canal 6 aqui, certo? Então você coloca o número que você quer gravar quando tiver a
perda no movimento, né? Quando você tiver um movimento, e aí você coloca aqui para gravar, tá? Então aqui tem a duração do evento, por exemplo, 5 segundos, né? 10 segundos, eu posso selecionar a gravação, tá? Então aqui o padrão, se não me engano, o padrão aqui não... Certo? Então está dando 5 segundos aqui, certo? Então você deixa 5 segundos, 10 segundos, né? Aplicar, salvar, tá? Então, e aqui na parte da foto também você tem como fazer a mesma coisa. Você seleciona, né, a foto aqui que ele vai ser gravado, tá? E também tem a função PTZ. Essa função PTZ aqui, ela é mais utilizada no caso quando a câmera tem movimento. Então você vai selecionar aqui, por exemplo, né, a câmera que você vai selecionar aqui, certo? E aí você seleciona, por exemplo, preset, né? Aí você coloca o tempo, tá? E ele vai ficar fazendo um movimento aí, a câmera automaticamente vai ficar fazendo isso aqui, tá? E se você quiser manualmente, que você fique manualmente, né? Aí você coloca só deixa em 0 mesmo e nenhum, para você ficar, no caso, fazendo o movimento da câmera. Essa é a parte de configuração aqui. Depois vem a parte de armazenamento. Por exemplo, você vai vir aqui no armazenamento e aí você vai selecionar, por exemplo, 6, né? A tela que você quer gravar. Aí você vai selecionar, por exemplo, como você ajustou o modo DM, ele já vai estar tudo em DM. Se ele tivesse no modo regular, ó, certo? Ele não ia dar certo aqui porque você não selecionou. Então você tem que colocar o modo DM, né? Certo? Se eu aplicar e salvar aqui, ele já vai aceitar, tá? Mas eu vim aqui, por exemplo, no armazenamento, ó, eu posso selecionar também o modo alarme. Aí eu vou vir aqui, né, selecionar o modo alarme, colocar todos, né, ok, certo? E aí ele vai selecionar. E aí eu aplico, né, aplico, salvo, certo? Então, tanto ele está selecionado para gravar quando está numa situação de detecção de movimento, como alarme, tá? Então, no caso aqui, eu vou deixar só na opção de detecção de movimento e eu vou tirar a seleção aqui do alarme, vou botar todos de novo e dou OK, aplicar, salvar. Então dá só por detecção de movimento. Então essa é uma opção que eu posso selecionar aqui, né? Então aqui no caso tanto do vídeo, né, certo? Como no caso da foto é a mesma coisa, tá? Então eu vou selecionar, gravar foto também por detecção de movimento e por vídeo também, ó. Seleciono, né, aplico e salvo. Aqui também tem um dado aqui que é a pré-gravação, né? Então isso é bastante interessante, que essa pré-gravação ela pode ocorrer antes do evento, né? Então 4 segundos antes do evento ele já está gravando, tem informação antes do evento acontecer, né? Então isso é bastante interessante também aqui, né? Geralmente o máximo aqui é 4, 5, né? Então tem alguns DVR que tem mais tempo e outros com menos tempo, mas 4 segundos é mais que suficiente, né? Então aplicar, salvar, certo? Então essa é a parte aí da parte de armazenamento, certo? E quando você clica na parte de armazenamento, além da agenda, né, você tem a parte de gerenciar também, ver como que está o seu HD, certo?
Então aqui é que você pode, por exemplo, atualizar ou formatar o HD. Então tem esse espaço, né? Você tem a parte aqui de gravação, por exemplo, você pode selecionar aqui, como você selecionou por agenda. Então aqui, ó, eu tenho que colocar esse cara aqui, que é o 6, ó. Eu selecionei, mas não coloquei. Eu tenho que colocar o 6 aqui também, certo? Porque senão ele vai ficar no modo padrão, né? Então no modo padrão é parado, certo? Então eu selecionei aqui, né? Agora vou só cancelar e voltar aqui, só para a gente ver. Armazenamento, aí gravação, tá vendo? Então aí o 4, 5 e 6 ele não está gravando, né? Então eu posso vir aqui e colocar o 6 para cá, certo? E aqui ele vai gravar manual, né? Manual aqui é a gravação. Lembra que eu tinha falado que tinha um canal que eu tinha deixado gravando o tempo inteiro? Então, esse eu usei essa opção aqui, ó. Gravação é o 7, ele está gravando o tempo inteiro. Está gravando manual, certo? Tá 100% gravando. Então, ele não depende da agenda, né? Mesmo que eu tenha agendado manual lá, certo? Eu coloco aqui, aliás, mesmo que eu tenha selecionado a agenda lá, detecção de movimento, né? Mas eu não selecionei, ele não vai gravar, ele vai gravar aqui na forma manual, certo? E tem a opção de deixar ele parado aqui, sem gravar, aí a parte aqui, certo? Então, aplico, salvo, tá? Então, nessa parte aí, agora ele vai estar gravando por movimento, tá? Então, essa é outra parte aí, também utilizada aí no DVE. Aqui eu consigo ver a verificação do HD, como que ele está, né? Então aparece aqui para mim, está ok, os erros, né? Aí eu coloco iniciar aqui e vejo qual a condição que está o HD, né? Tem um relatório final aqui que vai aparecer se tem algum erro. Então é importante aqui para manutenção, né? Para você ver como é que está. E aqui por fim a parte do sistema, né? Onde você vai ver toda a parte, né, da data, duração do arquivo. Então aqui você vai selecionar praticamente tudo, né? Então a forma geral é o nome aí do DVR, né? O número do DVR. Isso aqui principalmente quando você vai colocar em rede, né, os DVR em rede, é importante. Geralmente, né, ele vai vir aí por padrão aí, não há necessidade também de mexer. O que você vai mexer aqui, né? No caso, você vai mexer apenas na data, né? Então vai atualizar aí a data aí, certo? Né? Então tem a opção aqui de você colocar para esse serviço aqui, onde ele vai sincronizar. Então, geralmente é mais utilizado esse do que você está mexendo na data aqui, né? Você vai simplesmente sincronizar aqui, já com o endereço de rede, certo? E ele vai pegar o horário correto de acordo com a rede, se ele estiver ligado na internet, né? Então, geralmente só essa opção aí no sistema, que é a hora, tá? PTZ é aquilo que eu falei, né? O canal, você vai colocar aí a velocidade que ele se movimenta, tá? Sonoro aí, o nome do arquivo, a agenda, se está agendado, aí você vai ter a opção também, certo? Auto-manutenção, né? Então você deixa um dia específico e configurar o backup aí, quando você quer fazer o backup. Tá? Então você tem a forma aí de você estar atualizando aí e configurando o backup. Você viu que lá na primeira parte lá tinha no armazenamento tinha o backup, né? Eu mostrei uma parte aí onde você via o backup. Então tem a condição de você configurar o backup. E aí você configurou o backup, você pode importar, pode exportar ele,
né? Pode formatar e assim por diante, tá? Padrão, né? Então, selecionar as entradas, né? Então, eu quero tudo como padrão, evento, cinema, rede, né? Então, tudo que eu quiser aqui eu coloco como padrão de fábrica, ó, padrão de fábrica, né? Então, se eu mexer muito nas configurações e começou deu errado, é o meu reset aqui, né? Então aqui eu vou resetar tudo. Eu só não vou fazer porque ele vai pedir para reiniciar e vai mudar todas as configurações que eu tenho feito aqui, né? Então é isso que ele vai fazer, certo? E a atualização, né? Se você tiver uma atualização, só precisa que você tenha um dispositivo USB e aí contendo o software de atualização e iniciar. Então, essa é a parte básica de configuração do DVE. Então, vamos falar agora aqui o backup, né, que eu falei, tá? Certo? Então, o backup também aqui é a parte que você vai selecionar. Esse backup aqui são as informações, né? Informações do sistema, ou seja, da HD, da gravação, né? Só informações. Você não ajusta, você só vê, né? Por exemplo, aqui as resoluções que estão sendo gravadas, o tempo de gravação. Outra parte que tem também é o buscar aqui. Esse buscar aqui, aí ele vai te dar, né? Se bem que aqui já não é muito configuração não, aqui é a parte do usuário mesmo, né? Da parte do usuário verificar aqui a parte da gravação. Então, por exemplo, aqui ó, ele está selecionado nessa HD, né? E aí eu simplesmente vou selecionar o canal, né? O canal aqui que eu quero que ele visualize, ó, né? Então eu vou, por exemplo, colocar 6 aqui e aí ele vai aparecer para mim a gravação, né? Então eu vou dar um busca aqui, ó, né? Olha lá, tá aqui a gravação, que é essa primeira aqui, certo? Essa primeira gravação aí que ele tem selecionado, que foi agora há pouco, porque eu terminei a gravação agora há pouco, né? Então ele está aí na gravação, ou seja, ele detectou o movimento e aí ele fez a gravação. E aí eu seleciono aqui, né? Ó, tá? Tem como avançar rápido, né? Certo? Ou seja, que é a parte mais de você visualizar mesmo, né? E ver o vídeo. Vamos ver aqui a parte agora de rede, certo? Então, de rede, para sincronizar a rede, no caso aqui, é muito simples. Basta que você venha aqui, instale o seu aplicativo e faça as configurações de acordo com o seu aplicativo, né? Então, aqui eu tenho uma parte inicial aqui de 1024 das portas, né? 1024 até 2000, é o padrão, né? Vou colocar aqui já esse o padrão, então praticamente aí não precisa mexer também nessa parte, né? Então a única coisa que você vai fazer aqui no caso é, se precisar, modificar a senha, certo? Então você vai entrar aqui, colocar a senha que você quer e modificar a senha. E outra opção, né, mais indicada é você instalar o aplicativo Zik Lite. Então vamos ver agora como é a instalação desse Zik Lite no aplicativo. Bom, Zik Lite eu também ia fazer um vídeo, mas acabei achando desnecessário. Eu vi aqui que no YouTube aqui o aplicativo Zik Lite da própria Intelbras, né, ela tem uma playlist aí bem forte, com conteúdo bem selecionado. Então eu vi e achei desnecessário. Eu vou mostrar aqui isso para vocês, só que, né, o meu aplicativo funcionando, certo? Eu estou com do lado, né, então
eu posso selecionar ele em HD ali, por exemplo, né? Então ele está onde está o mouse aqui, eu estou em HD. Se eu der um clique, ele vai para SV. Aí SV já é um pouco, a velocidade já é menor, né? E eu tenho essa possibilidade também, né? Eu tenho recurso também, no caso aqui nessa parte amarela aqui da gravação, né? Então eu posso, por exemplo, escolher um horário às 13h30 ali, eu seleciono, né? Tá? Através do aplicativo. E aí eu vou ter ali o horário, né? Com a velocidade da gravação, certo? A possibilidade também de eu selecionar o som, se caso tiver som, né? Posso usar microfone também, se a câmera tiver microfone. Então também tem esses recursos. Se eu quiser falar pela câmera, eu uso também. Esse caso aqui não tem, né? A funcionalidade dessa câmera que eu estou utilizando nesse momento não tem, tá? Mas eu já mostrei nos vídeos anteriores câmeras que têm essa funcionalidade. A própria câmera da Intelbras que eu mostrei num vídeo anterior, tá? Então é muito bom esse aplicativo e, né, assistam aí os vídeos do aplicativo Easy Light aí pela Intelbras e você vai ficar craque com isso, certo? E agora vamos à parte aí, outro software, certo? É um software que chama SynNext. Então, se você procurar no Google SynNext, vai aparecer aqui, Sistema Inteligente de Monitoramento. E aí você vai fazer o download nesse site aqui, certo? Tá, então isso é compatível aí com o Windows 10 e o Windows 11. Tá, então ele tem aí a parte de inteligência artificial, tá, como gestão aí do SynNext e supervisão também do ambiente, tá? Ele suporta múltiplos dispositivos e tem agilidade aí na visualização de imagens, como você vai ver, tá? E uma coisa que eu tenho que ter, né, é a conta da Intelbras. E o monitoramento aí, como você vai ver também, é ágil e fácil. Bom, então depois que você fez o download, aí você vai instalar o software. A instalação do software é bastante simples também. Você só vai vir aqui acionando OK e concordando e sim e avançar, né? Então é muito simples. Eu vou então agora passar só na parte final, tá? Então, vou fazer a instalação e volto na parte final. Aqui também você pode instalar, é que eu já estou com esse Intelbras IP Util aqui instalado, mas fica a seu critério, tá? É só um aplicativo para detectar se tem mais alguma câmera instalada da Intelbras. Bom, chegamos até o final aqui, então agora é só concluir. E para entrar nessa primeira tela aqui, você vai colocar admin. Aí ele pede aqui para você vincular a conta, certo, da Intelbras e ignorar, tá? Então, primeira opção aqui, se você ignorar, você vai ter que colocar depois, certo? E se você vincular, você já faz agora já no início. Então
ele vai vir aqui nos dados e você vai ter que colocar a sua conta aqui. Tá? Então, vou colocar a minha conta aqui, né? Você que vai fazendo o cadastro, coloca a sua conta aqui e eu vou depois cortar aqui essa parte. Bom, então, só o fato de eu ter entrado lá, apesar de não ter dado mensagem de erro lá, mas nessa parte aqui está escrito conta Intelbras, certo? Então já está vinculado. Se caso não tiver, você vem aqui na configuração do sistema e aqui na última página aqui, integrações, ó, certo? Aqui você vai vir e vai vincular a sua conta, certo? A minha, como está vinculada, ele vai aparecer aqui. Se a sua não tiver vinculada, vai aparecer para você vincular, certo? Então essa é outra forma também de você vincular aqui, tá? Então aqui no básico, né, você simplesmente deixa a parte de exigir aqui, que vai estar selecionada aqui. Então você tira o exigir senha ao sair, para não ficar toda hora teclando, né? Faz o sincronismo de hora, então deixa ele habilitado, certo? E habilita a aceleração de hardware aqui também, tá? Então salva no final, né? Tá? E pronto, certo? Então essa é a configuração básica aí que tem que fazer nessa tela. Agora você vai voltar em aba e vai da nova aba, né? E vai selecionar os dispositivos. Na parte do dispositivo aqui, ó, você vai selecionar dispositivos e ele aparece dessa forma. Legal dessa parte aqui é que você vai poder importar, exportar todos os seus dispositivos cadastrados no sistema para essa parte, tá? Então aqui, se você atualizar, ele vai fazer uma busca e vai ver se encontra alguma câmera, né? Certo? Ou algum IP, aliás, certo? Ele está achando aqui um IP aqui 050, que era o mesmo que já tinha aparecido, né, lá na parte do dispositivo de IP, tá? Que eu já tinha instalado. Bom, então aqui, ó, se não, eu não quero instalar esse, eu quero achar o IP. Então o IP lá na parte da rede, né, o DVR, aliás, DVR lá na parte da rede, você vai buscar o seu IP em rede, né? Então você vai entrar lá e ver na rede qual que é o IP. Então o meu tá como 192.168.047. Se você voltar lá no vídeo lá atrás, você vai ver isso, certo? E aí eu vou colocar isso, vou colocar como novo aqui, ó, tá? Aí eu vou selecionar aqui, ó, 192, certo? Ponto 168.0.47, né? Ele pede para dar um nome também, então vou dar um nome, tá? E ele pede aqui, certo, na parte de domínio também, o DDNS também que está lá na rede, certo? Tá bom? Se eu quiser colocar o domínio aqui, ó, eu tenho que habilitar, tá vendo? Tá? Então agora por enquanto eu não vou colocar o domínio, certo? Mas se eu quiser colocar o domínio, é só vir aqui e colocar aqui, certo? O Intelbras Cloud também é a mesma coisa. Se eu quiser habilitar ele, eu venho aqui, clico aqui, né? Certo? Deixo verdinho aqui, certo? E vou habilitar aqui, beleza? Então, agora eu não vou habilitar pela Intelbras Cloud ainda, certo? Então vou deixar só pelo IP, tá? E aí a porta de serviço aqui já é automático, certo? Beleza? Então com isso aqui ele já
conseguiu fazer aí a parte de configuração básica. Aí tem o usuário e a senha, né? A senha do TVR. Então eu vou colocar aqui os dois, né? E aí, se tiver tudo certo, né, ele já vai testar a conexão aqui para ver se dá certo. Aí, se testar, eu adiciono. Se não, olha lá, teste concluído com sucesso. Então, eu confirmo, certo? E adiciono. Beleza, confirmei, adicionei e ele já apareceu aqui. Então significa que ele já está conectado, certo? Então dessa forma agora é só eu consigo já visualizar, né, na parte. E se eu quiser agora exportar, por exemplo, né? Eu quero exportar. Aí ele vai falar, quer exportar para quê? Quer deseja exportar para seu computador que te conta Intelbras, né? Aí se eu quiser exportar, eu venho aqui, clico na conta Intelbras e aí ele vai falar, você tinha lá o 047, né? Quer dizer, você quer exportar, né? Você quer mandar ele para lá. Aí se eu quiser aqui, só seleciono, certo? E exporto ele para lá, certo? Okay? Então vai ficar exportado, ou seja, já vai ficar na conta, né, já onde eu tenho um cadastro, certo? Na minha conta em Intelbras, né? Eu posso também fazer o contrário. Se eu tiver na conta, eu posso importar, certo? Aí ele está falando aqui que eu tenho no Ezeek Lite, tenho falando que eu tenho na conta Intelbras e tenho no Intelbras Code. E aí se eu quiser, tá, não existe, então aqui não encontrou nada, né? Apesar de eu já ter, mas ele não encontrou, certo? Tá? E aí também aqui na conta Intelbras, aí se eu for na conta Intelbras ele já encontrou, porque eu já tinha exportado, tá? Bom, agora eu já consigo com isso visualizar, certo? Então consigo já visualizar aqui, né? E na parte aqui das configurações e da nova aba, né? Fechar aqui a conta, tá? Então, da nova aba aqui, ó. Então, se eu for na nova aba, eu já consigo a visualização. Visualização e reprodução, né? Então, eu já consigo ver tudo isso, certo? Então, eu só seleciono aqui. E aí o teste 2 lá, que eu estava vendo naquela hora, já está aqui também, né? E aí eu consigo já, nesse caso aqui, tá vendo as gravações, vendo tudo por aqui, né? Aqui eu consigo também em favoritos, ó, eu salvar, né? A condição aqui de eu salvar, ó. Se eu colocar aqui iniciar, reprodução instantânea, né? Às vezes se tiver muito lento aqui, você tem que reproduzir aqui, por exemplo, em 30 segundos, né? Aí você altera aqui. E aqui o tipo de string, ó, string principal, string automático e string extra, tá? Então no caso aqui está no string automático, né? Certo? Então se eu quisesse string principal, eu alterava aqui, certo? E ao mesmo tempo eu consigo, nesse caso, né, iniciar uma gravação,
certo? Posso iniciar um áudio, então ele me dá várias opções aqui. A visualização, e aí eu entro de novo em nova aba e vejo a reprodução. Então a reprodução também aqui, ó, ela tem na linha do tempo, tem uma explicação todinha aqui, né? Um tutorial aí que você pode estar vendo aí como você faz para ver, né? Então, ou seja, para você ver quais, né? Então eu venho aqui, quero selecionar o canal 2, ou o canal 2, o canal teste aqui, ó, teste 2, né? Venho aqui, hora de início, por exemplo, hoje, né? Da 0 hora até as 23h59, vamos buscar. Tá vendo aí? Ele já selecionou tudo que foi gravado nesse dia de hoje, né? Ó, se eu vim aqui, ó, ele vai vir para o horário aqui, certo? Ó, e aí eu consigo ver aqui, e aí eu consigo fazer também o backup da mídia, ó. Se eu quiser mandar para o computador, eu venho aqui e já seleciono, ó, tá? Então quero, por exemplo, fazer esse vídeo aqui agora. Então eu venho aqui e já seleciono e baixo o arquivo. O arquivo já está, já baixei, estou baixando o arquivo, ou seja, baixando o arquivo para depois abrir ele no computador, tá? Eu vou cancelar, senão vai ficar muito grande aqui esse vídeo, tá bom? Mas eu tenho essa opção, tá? Então é um programa bastante interessante também. Se você gostou, né? Continue aí assistindo nossos vídeos, tá? Dê um like, entre na comunidade para algum comentário ou alguma dúvida que você queira tirar, certo? E a gente vai estar sempre aí procurando lançar novos vídeos para você. Então, esse é o último vídeo dessa série aí de vídeos de DVR, né? Então, teve o primeiro, o segundo e com esse foi o terceiro vídeo. Então, recomendo que você assista o primeiro e segundo vídeo, né? Então, se não gostou, se não deu um like, volte no primeiro e no segundo vídeo. Quem sabe o que estava faltando era a informação do primeiro e segundo vídeo para você gostar desse também. Tá bom? Tchau, um abraço e até a próxima. Valeu!